E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Nós já falamos aqui a respeito de vários povos e hoje nós vamos continuar falando a respeito dos persas. Nós estaremos falando a respeito das crenças, mitos, lendas e religião, certo? Vamos lá, os persas, eles tinham uma religião. Essa religião, ela tinha uma característica dualista, né? A sua espiritualidade estava voltada para o dualismo, tá? E eu vou explicar o que é isso. E era denominada zoroastrismo ou masdeísmo. Então, esse era o nome dado à religião dos persas. Quando nós falamos assim de uma religião dualista, o que nós estamos querendo dizer com isso? Quando nós falamos de religião dualista, nós estamos falando de coisas antagônicas, de lados opostos, certo? Então, por que ela era uma religião dualista? Porque ela falava acerca do bem e falava acerca do mal. Ou seja, por causa disso que ela era uma religião dualista. Como é que eu posso dar para vocês um exemplo completamente diferente disso? Existem algumas religiões antigas que elas eliminavam a existência do mal. Então, tudo que existia era bem. Então, mas o que era o mal para essas religiões antigas? O mal nada mais era do que a ausência do bem, certo? Então, elas não trabalhavam com esse dualismo, certo? Essa religião também, esses ensinos, todos eles foram compilados pelo profeta Zoroastro, ou Zaratustra, como nós já ouvimos falar aqui, e tem alguns livros também relacionados a esse também. E ele viveu por volta de 628 anos antes de Cristo, né? E ele faleceu em 551 anos antes de Cristo. Para os seguidores dessa religião, como eu disse para vocês, que era uma religião dualista, havia duas forças, a força do bem e a força do mal. A força do bem era chamado de Ormuzd, né? Era como se fosse o deus do bem. E tinha o deus do mal, né? Essa força do mal. Era uma força, tá? Quando a gente fala Deus, a gente já prefigura a imagem, ou alguma escultura, ou alguma coisa desse tipo. Não, nós estamos falando de força, beleza? E existia a força do mal, que era chamada de Arimã. Então eles sempre estavam em conflitos, tá? Eles estavam em conflito. Mas no fim de tudo isso, o bem, ele venceria, né? Ele prevaleceria sobre o mal. Essa imagem que eu trouxe para vocês aqui é uma figura, né, dessa ideia, é um símbolo, né? É o simbolismo dessa ideia que eu trouxe aqui para vocês. Então, não sei se você consegue ver aí, mas aqui nós temos duas hastes aqui, né? Nessa imagem. Então, a haste do lado de cá é a força do bem e a haste do lado de lá é a força do mal, tá? Então, elas vivem em conflito. O imperador persa, dentro dessa questão religiosa, qual que era a figura, o que representava esse imperador persa? Então, o imperador persa, ele era a representação da força do bem na terra. Então, a missão do imperador persa era dominar os homens aqui na terra na luta contra o mal, tá? Então, essa era, digamos assim, esse era o significado religioso, era o significado divino que estava impetrado sobre a figura do imperador persa. E através dessa religião, algo que é interessante aqui, é que através da religião conseguia-se mais um elemento para poder garantir a unidade política. Eu quero que vocês pensem aqui comigo algo muito interessante. A religião, nessa época aqui, ela exercia uma influência muito forte no povo.
no imaginário coletivo do povo, no modo como o povo se vestia, no modo como o povo falava, até mesmo nos dias de hoje, né? A gente consegue ver algumas religiões aí que elas influenciam o modo de ser, o estilo de vida do homem contemporâneo. Então, para e pensa aqui comigo nesse cenário. Era atribuída uma questão divina acerca do imperador. O imperador, ele era o representante do bem aqui na terra, ele era o responsável para poder conduzir o povo na luta contra o mal. Então isso traria naturalmente uma unificação política em volta, né, desse imperador, por causa dessa questão religiosa, né? Já dizia Michel Foucault que por detrás de toda transformação social há um discurso religioso. Então, por detrás dessa unificação política, unificação social, unificação militar, havia o discurso religioso que estava baseado na figura do imperador como um representante do bem, né? Do Deus do bem, dessa força do bem aqui na Terra. Então, o zoroastrismo também pregava a existência de uma vida após a morte, né? Ele indicava que havia um paraíso para aqueles que eram justos, bem como também um purgatório e inferno para os pecadores. O que é o purgatório? A palavra purgatório, ela vem do grego, que é purgos, que significa limpar. É a mesma palavra utilizada, né? É o mesmo significado da palavra usado naquele remédio chamado purgante, né? Que é para limpar. Então o purgatório, ele é uma espécie de lugar onde a pessoa vai para poder sofrer, vai para poder ser julgada, digamos assim, não para sofrer é o inferno, mas ela vai ali para ser julgada se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Então o purgatório, ele é um estado intermediário entre o céu e a terra. Então isso era ensinado dentro do zoroastrismo. Tá? Então, com isso, nós concluímos aqui a nossa aula sobre as crenças, os mitos, as lendas e a religião dos persas. Eu conto com você na próxima aula. Um forte abraço e até mais!